Qual foi a maior treta da história dos direitos de transmissão na televisão brasileira? Para fazer uma tier list e determinar qual foi a melhor, eu convidei Gabriel Wacker aqui para o nosso canal. E o resultado você confere a partir de agora aqui nesse vídeo. Muito bem, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Alan Simon. Aqui você sabe onde o seu time joga, fica por dentro dos direitos de transmissão e da mídia esportiva. E desta vez, vamos com a nossa segunda edição da Tier List. Dessa vez, relembrando as maiores tretas por direitos de transmissão do futebol brasileiro. E ninguém melhor para me ajudar a fazer essa Tier List do que Gabriel Wacker. Seja bem-vindo, Gabriel Wacker, ao nosso canal. O que a gente vai fazer na nossa vida, cara? O que a gente vai fazer na nossa vida? Vamos lá, vai ser divertido. Porque conteúdo histórico é com a gente gosta de relembrar essas histórias. Muito bem, estamos com a nossa tier list agora aqui na tela. Diferentemente do primeiro episódio que eu fiz com o Alessandro Oliveira, que você pode acompanhar, tá aqui no canal já. A gente mostrou todos os placares da Globo em 25 anos, hein, de 1999 até 2024, e elencamos do melhor até o pior. Mas ali a gente fez livre, porque eram mais de 30 placares. Aqui a gente selecionou 9 tretas de direitos de transmissão que aconteceram, especialmente dos anos 90 para cá, e tem uma regra diferente. Aquele primeiro estágio ali que você tá vendo como a treta das tretas vai ser apenas uma, porque ela tem que ser realmente a treta das tretas, não pode ter duas ali de jeito nenhum. E as outras sim, a gente vai elencando entre treta pesada, boa briga, deu em nada e briga fraca. Será que a gente vai fazer uma boa tier list? Continua com a gente até o fim do vídeo e vai montando a sua nos comentários aí também. Vamos ver quais são então as 9 candidatas. Começamos aí com o SBT versus Globo e Band pelo Brasileirão de 1997. Uma explicação rápida. Naquele ano, baseado no sucesso da Copa do Brasil, o Silvio Santos queria levar mais futebol para o SBT e fez uma proposta de 50 milhões de reais pelo primeiro ano, isso ia aumentar depois, pelo Campeonato Brasileiro. Mas a exclusividade total seria do SBT, que inclusive criaria um canal do futebol. Vendo isso, o Globo e Band tiveram que igualar essa proposta e foi daí, inclusive, que nasceu o Premiere. Elas levaram a melhor e o SBT ficou tão puto que saiu do futebol em 98 depois dessa derrota. A nossa segunda treta é no Brasileirão de 97 também e aconteceu na TV paga. Alguns times não aceitavam o contrato que foi fechado com o Sport TV e para a criação do Premiere, que na época era tudo Globosat, para a transmissão do Brasileirão em 97, 98 e 99. Até porque havia um contrato anterior que foi assinado pela CBF com a ESPN Brasil. Eles começaram o campeonato no meio dessa treta, com liminares rolando de um lado e de outro. E aí, o que aconteceu? A ESPN, com o tempo, só pôde transmitir os jogos que envolviam dois times que não eram do Clube dos 13, porque o Clube dos 13 tinha vendido seus direitos para o Sport TV e Premiere. Da mesma forma, Sport TV e Premiere só podiam mostrar quando era um jogo entre dois times que faziam parte do Clube dos 13. A nossa terceira treta aconteceu na Copa do Mundo de 1998, quando o Globo, SBT, Manchete e Bandeirantes se juntaram para pagar a parte da cota que seria da Record para não deixar a emissora de Edir Macedo transmitir a Copa do Mundo de 98 na França. Elas alegavam que a Record não tinha feito os pagamentos das anuidades para a OTT e por isso não teria o direito de transmitir aquela Copa. Mas a Record alegava que o problema era com anuidades lá de 89, 90, quando o comando da emissora mudou das mãos do Silvio Santos e do Paulo Machado de Carvalho para o Edir Macedo. No fim das contas, a Record conseguiu vencer essa batalha e também transmitiu junto com as outras 4. A quarta treta é pelo Paulistão 2003 e foi para a justiça também. A Globo tinha o direito de preferência de renovar o contrato do Paulistão, mas não o exerceu dentro da proposta que o então presidente da Federação Paulista de Futebol, Eduardo José Fará, queria, que era 12 milhões de reais. A Globo não quis pagar isso por 12 jogos e o Fará vendeu pelo mesmo preço, 12 milhões de reais, para o SBT, só que com um pacote de 22 jogos. A Globo então disse que sim, por 22 jogos eu compro, pagando 12 milhões de reais. Só que ela fez valer esse direito de preferência na virada do ano, no último dia, quando a Federação Paulista já tinha saído para o recesso. Com isso, não foi válido, já que o protocolo da Federação Paulista foi feito depois do prazo da preferência de renovação. SBT e Globo trocaram farpas e, inclusive, liminares na justiça. No primeiro jogo do campeonato, um Santo André e Santos no Bruno Daniel, as duas emissoras foram transmitir com liminares diferentes, o que gerou uma grande treta que eu já contei aqui no canal.
No fim das contas, as duas emissoras transmitiram o Paulistão e tem até a Record nesse meio, a gente vai contar aqui também. A quinta treta é de 2004 entre Rede TV e Esporte Interativo, que começaram aquele ano como parceiras. Afinal de contas, o Esporte Interativo não era um canal, era uma faixa que estava nascendo, vinda de uma agência chamada Top Sports, cujos donos e fundadores são os mesmos da atual Live Mode. Rede TV e Esporte Interativo romperam a parceria em setembro, e o Esporte Interativo levou para a Band muitos dos seus eventos, como por exemplo o campeonato inglês. Mas os direitos de transmissão da Champions League não podiam, na época, ser atribuídos a agências de marketing e foram colocados no nome da Rede TV. Por isso, a temporada de 2004-2005 foi transmitida pela emissora, mesmo sem o Esporte Interativo. Mas houve uma batalha judicial por isso também, tanto que no ano seguinte, o Esporte Interativo, no último ano de contrato, consegue levar a Champions para a Band, a sua nova parceira. Em 2011, Globo e Record protagonizaram uma grande briga pelos direitos de transmissão do Brasileirão, pelo ciclo que seria de 2012 a 2014. E naquela época haveria uma licitação com envelope fechado para ver quem ofereceria mais. Além disso, a venda também seria feita por pacotes de TV aberta, TV paga e pay-per-view. Mas, no fim das contas, a Globo se retirou, começou a negociar de forma individual com os clubes. A Record, vendo isso acontecer, também se retirou, disse que negociaria, mas não conseguiu fechar com nenhum. E a licitação do Clube dos 13 foi uma piada histórica, porque quem ganhou foi a Rede TV. Ganhou, mas não levou. Prevaleceram os contratos individuais com a Globo. A nossa sétima treta é entre Globo e Esporte Interativo em 2016, pelos direitos do Brasileirão de 2019 a 2024 na TV por assinatura. A Turner tinha acabado de comprar o Esporte Interativo, que não era mais da Top Sports, e estava começando a negociar de forma individual, usando o mesmo veneno da Globo, só que agora contra ela. E, por outro lado, a Globo teve que modificar até a forma de distribuição do dinheiro entre os clubes para manter o seu poder. Não teve jeito na TV paga. Alguns clubes como Palmeiras, Santos, Internacional, Ceará, Fortaleza, Atlético Paranaense, Curitiba fecharam com o Esporte Interativo. E a gente teve pela primeira vez no século a Globo perdendo o controle completo da competição. Em 2022, SBT e Globo protagonizaram a disputa pelos direitos de transmissão em TV aberta da Libertadores para o ciclo entre 2023 e 2026. Anos antes, a Globo tinha feito uma rescisão unilateral do contrato e, com isso, perdeu os direitos da Libertadores, tanto na TV aberta como também na TV paga, já que ela tinha um pacote para o Sport TV. O SBT assumiu o lugar da Globo em TV aberta e tinha a intenção de renovar, principalmente porque, naquele momento da licitação, já tinha transmitido duas finais históricas entre brasileiros. Palmeiras e Santos em 2020, na verdade 21, mas era de 2020, e Palmeiras e Flamengo por 2021 propriamente. E ainda mostraria, não sabia disso ainda, uma terceira final brasileira entre Flamengo e Atlético Paranaense. A Globo não podia deixar isso acontecer, ficar mais 4 anos de Libertadores na concorrência. E entrou com tudo, essa novela durou praticamente 2 meses e teve vitória da Globo. A nossa última treta a ser avaliada é pelo Mundial de Clubes de 2021, que foi realizado em 2022 e que tinha o Palmeiras como grande chamariz de audiência. Na época, todo mundo considerava que a Globo iria transmitir aquela competição. Eu fiz um vídeo aqui no canal dizendo como a Globo iria cobrir a competição, como seria o esquema de cobertura. O Kleber Machado, por exemplo, contou que já estava até escalado para viajar. Mas, no fim das contas, a Band venceu e levou os direitos de transmissão. E a gente conta um pouquinho mais durante o nosso programa de hoje. Gabriel Wacker, agora a nossa missão é elencar essas tretas todas em nossos 5 níveis. Treta das tretas, só pode uma. Treta pesada, boa briga, deu em nada e briga fraca. Treta pesada parece o nome de programa policial, né? Veja hoje, 6h30 da tarde, Treta Pesada. É uma coisa incrível. Exatamente. Vamos lá, vamos começar por Brasileirão 97, SBT contra Globo e Band. O SBT chegando com uma proposta na época que era praticamente o dobro do que a Globo e a Band pagavam pelo brasileiro. Eu gosto muito do texto do Silvio, reclamando que perdeu. Eu acho que é um documento histórico. Se você nunca leu esse, leia. Que é basicamente o Silvio falando assim: seus bandos de safado, vocês me usaram, vocês acham que eu sou o quê? Que eu sou otário? Vocês estão de palhaçada comigo? Vocês não merecem falar comigo, nem com o meu anjo. É basicamente isso. E se ele colocasse esse texto hoje, também não ia mudar muita coisa, não, porque não mudou muita coisa, né? Não, continua praticamente a mesma coisa. Alguns continua clubes e algumas ligas aí. Algumas ligas aí. Por que você está falando gratuitamente assim da liga? Porque ela não ouve os outros, né? Negocia direto com a Globo. Não tem entendendo. Mas enfim, eu acho que é uma boa briga. Primeiro porque foi a primeira grande briga de mídia esportiva que se tem notícia.
Primeira É grande verdade, que que as pessoas ocupou falaram assim. páginas e páginas de jornais na época. Exatamente. Falou, isso aqui tem apelo. Porque antes era uma mídia esportiva em relação a direitos de transmissão. Era uma coisa muito vaga, né? Porque até a própria televisão não transmitia tanto. Só era muito mais a Band, a Globo, como o próprio Luiz Roberto me disse uma vez, na entrevista lá para a Folha, o futebol não era grade na Globo, não era grade fixa na Globo. Então a Globo não tinha por que comprar, fazer grandes pacotes e tudo mais. A Band sim, tudo, mas assim, ainda se tinha essa. Tava tudo ainda no nascedouro da coisa. E quando a Globo não tinha um evento, é porque ela não queria mesmo. Então a Copa do Brasil no SBT não houve uma treta. Simplesmente ela estava abandonada e o SBT pegou. Brasileirão Libertadores. exclusivo na Band em 90 e 91. Ué, a Globo não quis mais transmitir e a Band pegou pra ela. A Libertadores em 92, com a OM, é porque a Globo não queria mais, porque comprou em 91 com o Corinthians e Flamengo, os dois saíram cedo, ela perdeu dinheiro. Eu acho que uma treta que poderia ser dita, mas assim, né, a gente não pegou e também não foi grande notícia na época em termos de repercussão, foi a manchete com a final do Brasileiro de 86, que foi a primeira exclusividade, né? Até então as empresas se cotizavam, né? Elas pagavam cada uma parte ali e transmitiam futebol. Com a manchete vem esse conceito de exclusividade naquele São Paulo e Guarani. Mas eu acho que não encaixa nesse mesmo nível de treta que a gente está avaliando aqui. Eu vou até mais atrás, a Copa de 82, com a Globo pegando a exclusividade, entre aspas, porque ninguém quis fazer a Olimpíada. Mas aí, de novo, a Globo não tem Mas aí culpa. não tem treta. Aí não tem treta também. Tipo, tinha um combinado, as TVs não cumpriram o combinado, pagaram pra ver e se lascaram. Exatamente, exatamente. Então, eu concordo com você. Acho que a gente pode colocar como uma boa briga, até porque abriu o trabalho. Isso. No mesmo ano, a gente teve essa Sport TV, com a criação do Premier, que é a Globosat, versus TVA e ESPN Brasil. E essa treta tem histórias que o Trajano contava de ir pro estádio achando que alguém ia cortar os cabos lá, né? O pessoal mais antigo da ESPN fala muito isso, assim, que era uma coisa meio feia. Porém, com todo o respeito que eu tenho pela ESPN e pelo Sport TV, acho que é uma briga fraca. Por quê? Porque na época, só 4 pessoas e um cachorro tinha TV paga. Ou seja, era uma treta boa para quem tava no estádio vendo a treta acontecer, as luminárias Exato. chegando, mas não repercutia, né? Ou para as 4 pessoas que tinham TV paga na época. Sabe o que passava na TV paga, na televisão por assinatura da época? Masked Rider. Você já ouviu falar em Masked Rider? Eu imaginei porque eu já vi alguns vídeos de TV por assinatura antigos aqui no YouTube que mostram um compilado dos canais. Mas o Sport TV e a ESPN gastavam bastante da sua programação com eventos que eu jamais assistiria. Não, Masked Rider era a versão americana do Kamen Rider que passou na manchete. Era a versão da produtora de Power Rangers que só passava na Fox Kids. Só passou na Fox Kids no Brasil. Só que 2 pessoas tinham Fox Kids na época, então ninguém viu. É mais ou menos isso da TV paga. Tipo, tem uma série. Então você acha que mesmo tendo essas histórias aí de estádio, de ter que ir com fraca. segurança... É fraca. Ela não é uma treta pesada. Ela não é uma treta pesada porque nem, assim, 3 pessoas se importavam. 3 pessoas tinham TV paga na época. Não tinha. Não foi uma briga de massa. Não foi uma briga de massa. Assim, eram 3 pessoas que ligavam. Repercutiu para as 5 pessoas que pagavam Premiere e as 10 que tinham TVA. Isso, exatamente. Aqui em São Paulo. Exatamente. Então, assim, não era uma treta assim, midiática, né? Midiática. Era uma treta muito segmentada. Mas é a primeira briga segmentada de mídia esportiva da história. É verdade. A gente poderia ter incluído aqui, por exemplo, a Champions League entre ESPN e Esporte Interativo em 2014, mas não foi propriamente uma briga, foi uma surpresa. Pode colocar que foi uma briga, no sentido de que, assim, a ESPN fez uma proposta conjunta com o Sport TV. Sim, mas ninguém esperava. Não é uma... Ninguém esperava nem a proposta do Esporte Interativo. Pior que é verdade. Eles tomaram um susto, assim, como assim? Pior que é verdade. É porque, só para dar contextualização na época o Warner já tinha comprado 30% das ações do Esporte Interativo e já estava praticamente tudo certo para ela comprar todo o Esporte Interativo. E o primeiro grande evento que ela aportou o dinheiro foi a Champions. Como ela ganhou a Champions, ela comprou o restante das ações do Esporte Interativo. Tinha até teaser gravado de Turner Sports, né? Eu lembro, foi quando... Foi meu primeiro furo de mídia esportiva, foi a Turner comprando totalmente Esporte Interativo. Tinha até um teaser gravado que não foi pro ar porque eles mantiveram a marca Esporte Interativo.
Passando então para 98, essa aqui é sensacional, Ah, cara. essa eu acho Globo, divertidíssima. SBT, Manchete e Band se juntando para pagar a parte da Record e deixar ela fora da Copa do Mundo de 98. O mais incrível é a Manchete ter topado, a Manchete fechou 6 meses depois. Exatamente. A manchete fechou, gente. Tinha A dinheiro para manchete. nada. Exato, a manchete 6 meses depois teve que terminar uma novela narrada porque não Sim. tinha dinheiro para pagar ator. Brida. Brida. Existe um em cada mulher. Acabou. A manchete preferiu ferrar a Record, perder dinheiro ferrando a Record. Por causa de 2 pontos do Ibope, nem isso, muitas vezes. Nem isso, São Paulo deu um. Enfim, a manchete é uma coisa incrível. A manchete preferiu ferrar a Record sem dinheiro. Sem dinheiro, gente, a manchete não pagava salário. Tem um vídeo maravilhoso, procure isso se você está assistindo esse vídeo. Que é a Claudete Troiano reclamando que a Rede TV comprou a manchete e a Rede TV não tinha acertado com ela ainda. E ela falou assim, pô, é bom trabalhar e receber, porque eu trabalhei na manchete e não vi um salário lá. Ela trabalhou quase um ano sem receber, bicho. Olha, Recebi os merchan, cara. Só para informar, né? Segundo a Folha de São Paulo na época, a cota extra de participação era $1.500.000 por emissora. Então, Globo, SBT, Manchete e Band se juntaram para pagar 1,5 milhão da Record e deixar a Record fora. Olha isso. Alegando que a Record estava inadimplente com a OT. Mas a Record alegava que, pelas regras da Organização da Televisão Ibero-Americana, se você não sabe o que era isso, assista ao vídeo da história das Copas na TV do nosso canal, a regra era, você não podia comprar se estivesse inadimplente no momento em que a OT comprou os direitos com a FIFA. E a inadimplência da Record era já na virada ali para Edir Macedo, né? No 89, 90, 91. E a OT comprou da FIFA em 87. Olha como a Record foi sensacional na justiça. Foi achar uma brecha de regulamento e conseguiu ganhar. Por favor. Nossa. Mas você sabe por que eles queriam a Record fazer a Copa do Mundo? E eu acho que justifica um pouco dessa união contra ela. Havia já a ideia de levar Ratinho, que estava bombando, para fazer o Boteco do Ratinho lá em Paris. E levaram. Exatamente. Só que levaram em cima da hora, sem credencial. A Record não teve credencial nem para a equipe de transmissão. Luiz Alfredo não podia entrar nos estádios. A equipe era o Sócrates, né, comentarista da Record naquela Copa. E não podia entrar nos estádios. Então, ferrou com todo o planejamento. Mas a ideia era aproveitar aquele hype que tinha em cima do Ratinho, que estava dando 30 pontos de audiência até em São Paulo, acho que até mais que isso às vezes, para tentar trazer audiência para a Copa do Mundo. Então, acho que tem um pouco disso. O Boteco do Ratinho, para quem pegar a audiência história, tá dando certo. Dava uns 9, 10 ali e tal. Não foi mal de todo mal, não. Eu acho que dentro do que era possível foi ok. Assim, eu acho a briga boa pelo conjunto da obra. Primeiro que, assim, a Record, a impressão de que uma Record é uma emissora odiada, né? É incrível a antipatia que as outras TVs têm pela Record. É pela questão da Igreja Universal, aquela coisa toda. É uma coisa muito única no mundo, né? Não tem uma igreja... a Copa acaba e um mês depois tem a treta de Ratinho ir pro SBT, né? Só pra gente ficar num exemplo. A gente vai colocar em boa briga, que é isso? Boa briga, boa briga. Paulistão 2003. Essa a gente avalia ou vamos guardar pra... Guarda. Treta das tretas, guarda? Guarda. Referência, se você está assistindo, você sacou. É a primeiro... A gente vai falar sobre ela, mas é o primeiro vídeo baú da mídia da história do meu canal aqui em 2020. E acho que todo mundo sabe a relação que eu tenho com isso aqui, porque eu aprendi a gostar de mídia esportiva lendo o noticiário disso. Então, guarda para depois. Champions League 2004-2005 e esporte interativo contra a Rede TV. A gente estava falando antes de começar a gravação aqui que essa foi uma treta que não teve muita cobertura na época, né? Teve poucas coisas sobre. Porque era primeiro que era Rede TV. Na época ela já era uma Mas dava boas audiências com a Champions. Vale lembrar que chegava a dar 7, 8 pontos. Para a Rede TV era muito. Dava boa audiência para a Rede TV, mas é porque era a Rede TV. Na época a Rede TV já era meio uma TV que só tinha pânico e teste de fidelidade. Tinha essa visão na época. Apesar da Champions ir muito bem, inclusive, eu tenho para mim que o interesse da Record em pegar Champions vem muito do que a Rede TV mostrou que era capaz um torneio como a Champions na televisão aberta. Abriu o olho, né, no caso. Poderia ajudar, não ajudar a Record a ser uma super líder de audiência, mas ajudar a preencher a tarde da Record, que sempre foi muito problemática, hoje bem menos do que já foi um tempo atrás.
uma das argumentações da época, especialmente, era que a Rede TV não estava fazendo repasses para Top Sports, né? Repasses de publicidade. Curiosamente, foi a mesma alegação que a produtora Media Land fez para rescindir o contrato do Operação de Risco, da primeira versão da Operação de Risco, que era feita por essa produtora. A Rede TV tinha comprado lá para os 10 anos dela, ficou uns 2 anos passando lá. A Rede TV não pagava. Aí eles rescindiram o contrato com a Media Land, mantiveram a marca com a Operação de Risco e estão aí com o programa até hoje com eles produzindo. Bem mais mal produzido, mas hoje é o único programa que dá audiência lá. No fim das contas, acabou que tudo deu certo. É uma briga que não deu em nada, né? Para mim, não deu em nada. Eu tendo a concordar também, porque, no fim das contas, a Top Sports não ganhou, mas ganhou. Porque a Rede TV, de fato, conseguiu transmitir até o último estágio daquela temporada. A final histórica entre Milan e Liverpool é narrada pelo Theo José, Sim. que era contratado da Rede TV. Ele faz aquele jogo. Zé Calil estava também no... Zé Calil. A Cristina Lira também estava. Cristina Lira, exatamente. Cristina... Eu sei porque eu assisti o jogo com a narração do cara. Então, eu tava longe de ter ESPN, eu ia ter ESPN só em 2008, então era a forma como eu via a Champions. Eu até tinha, quem narrou, inclusive, a final foi o Rob Porto, ainda era a equipe de Bristol que fazia. É verdade, mas eu preferi ver, tem essa narração do Rob na internet, mas eu preferi ver na Rede TV, porque na época eu estava muito feliz que eu tinha descoberto um mundo novo chamado Rede TV. É justo, isso é verdade. A narração do Theo José tem uns links meio subterrâneos da internet por aí, mas não tem no YouTube, não. Eu já vi a transmissão do Theo José, mas enfim. Sério? Me manda, eu nunca vi. Vou ver se eu acho, porque eu não tenho mais o link. Mas acho que até na época, quando eu achei, eu mandei para ele, mas eu preciso ver. Eu também acho que essa treta deu em nada, porque no fim o Sport Interativo conseguiu levar a Champions para a Band, e ao fim desse contrato, ni fu, ni fá. O Sport Interativo perdeu, a Rede TV perdeu, quem ganhou foi a Record. Foi a Record. Só para responder uma pergunta que as pessoas sempre me fazem, mas a Top Sports fez proposta na época? Fez para renovar e conjunta com a Band e perdeu para a Record. E aí a Record fica 3 anos e perde para a Globo em 2009. Fazendo proposta também, só que a preferiram a Globo. Mas a relação da Record com a UEFA não era boa, hein? A UEFA não gostava dos jogos que iam parar na Record News. Isso. Na Record News e na Rede Família. Eles botavam lá também. Brasileirão 2012 a 2014, treta ocorrida ali entre fevereiro e março de 2011. Eu guardo. Quer guardar? Eu quero guardar. Não. Vai sobrar muito espaço do que já tá Não, essa deixa. Eu quero guardar outra. Deixa. Vamos falar agora. Essa a gente vai avaliar, então. Vamos avaliar. Começou aquela treta porque havia uma ideia, que eu não sei quem jogou no mercado, que a Record ia fazer uma proposta bilionária, ia ser a primeira vez que o Brasileirão ia valer bilhão. Sabe quem botou? E quem comprou isso? Foi o Ataíde Júnior Guerreiro. É verdade. Dirigente do São Paulo. É isso. Por quê? Porque ele, inclusive, era do grupo do quem? De Júlio Casares. Quem que é Júlio Casares? Presidente de São Paulo, que foi executivo da Record por muito tempo. Mas, o melhor. Tem um comunicado clássico, lido no Jornal da Record, que a Record confirma que tinha essa intenção. E aí todo mundo falou... Se eu achar, vou colocar agora. A Record reafirma o desejo de participar da concorrência do Clube dos 13, se os associados estiverem em acordo e unidos em busca de propostas que ofereçam alternativas para o torcedor brasileiro, melhorem arrecadações e ampliem a possibilidade de surgimento de novos patrocinadores. Mas se os clubes desejarem uma negociação em separado, optando por outro modelo, a Record também pretende apresentar proposta, desde que as negociações sejam feitas seguindo padrões de transparência e regras claras. Ou seja, com a garantia de que a melhor proposta para a televisão aberta terá preferência. Se tipo assim, a Record falou, se tiver regra clara, se realmente tiver chance de ganhar, eu vou colocar. É isso aí mesmo. Vale lembrar o contexto. A Record tinha, na única vez que ela teve uma briga com a Globo naquele expediente, né, do Zebini, dessa galera toda,
com a Globo valendo mesmo quem faz a maior proposta, a Record ganhou, que foi as Olimpíadas de Londres. Então havia naquele momento a coisa de, quando não é negociação com preferência de renovação, como funcionava em tudo aqui no futebol brasileiro, a Record tem chances grandes de ganhar da Globo. Vale até a menção rosa para essa treta, que eu acho essa treta legal. Porque realmente, claramente a Globo não esperava, Pedro. Claramente. Tanto que entra na surpresa, igual o Sport Interativo da Champions. Ela não esperava perder. Ela não esperava perder. Até pela relação que ela tinha com o COI, que era até melhor do que a FIFA. Cara, é que a gente tá fazendo aqui treta de futebol. Mas poderia falar também de Indy contra a Fórmula Mundial, SBT versus Band. Mas essa é uma história para ser contada. Mas vale a menção rosa. Um dia já vale para outro vídeo, parte 2. Se vocês gostarem, deixem lá e aqui nos comentários se vocês vai comentando aí. Exato. Eu acho que o melhor dessa história, primeiro, tem essa parte clássica da Record. A Record falando, olha, no horário, olha, se tiver regra clara e tiver chance de ganhar, vou fazer mesmo, é isso aí, é nós, estamos juntos, aqui é o macedão da galera. É importante dizer que, assim, na época, em 2010 para 2011, a Record já não era mais a Record do Caminho da Liderança. Ela ainda tinha o investimento do Caminho da Liderança, mas ela não tinha o auge de audiência do Caminho da Liderança. Mas não tinha acontecido ainda o que para mim, eu tava lá dentro, eu tava começando a minha carreira no R7, o que para mim foi o que virou essa página de vez, que foi a contratação flopada do Datena. Eu vi acontecer e na hora que o Datena saiu, mudou tudo lá dentro da empresa, tudo. A gente percebeu a mudança, cortes mesmo, e claro, tem a história da construção do Templo de Salomão, isso aí é outra história que... Eu acho que passa muito pela construção do Templo de Salomão. Eu não acho que o Datena é o principal culpado. Eu acho que eles contrataram o Datena muito por uma questão. Eles precisavam ajeitar o final da tarde, porque o Cris já não estava dando mais conta, o Pica-Pau já não estava dando mais conta, também pudera, né? Tava Pica-Pau e o Cris estavam desde 2007 revezando ali no horário. Aí, pelo amor de Deus, também, né, Record? Eles tentavam botar, eu lembro que eles botaram Prova de Amor não deu certo também. Prova de Amor não deu certo. Botaram Mutantes não deu certo também. Então, assim, eles, vamos no seguro, vamos contratar o Datena. E o Datena não deu certo. Não, é porque prometeram para ele que ele ia ter um helicóptero em cada praça, que ele ia ter cenário novo. No fim, era o cenário que eu vi, pessoalmente. Era um cenário que ficava no estúdiozinho desse tamanho que tem lá na Record. Até deram o cenário, né? Que era um cenário bem... Era até bonitinho, era um estúdio muito pequeno que tem lá. Era o cenário do Balanço Geral hoje, né? Hoje. Perto do restaurante lá da Record. Isso, que é até bonitinho hoje o cenário. Eu já vi pessoalmente, mas também é pitulinho. Então, tem esse ponto. Eu acho que tem um ponto da Globo, que é a época mais nebulosa da Globo, né? Que é a época do início dos anos 2010, do Marcelo Campos Pinto, que eu acho que o Marcelo Campos Pinto percebe o que ele é, o tamanho do que ele representa, e ele usa isso de todas as formas para o interesse da Globo, dele, de quem quer que seja. E tem o Clube dos 13, uma galera do Clube dos 13, e aí eu acho que essa treta, ela é treta pesada por causa disso, porque é claramente uma galera insatisfeita com a Globo. Tipo, a Globo privilegia os 8 maiores clubes do Brasil e o resto. Como é que fica? E aí já é uma galera que tá afim de sair, tá afim de testar outras coisas. Mas o melhor dessa briga é o final, né? Só pra gente lembrar, a Globo lidera o movimento de sair da licitação do Clube dos 13, negocia individualmente com os clubes. O Corinthians é quem faz esse papel. O Corinthians assina o primeiro contrato, pelo menos nas notícias, né? Porque, na verdade, quem assina primeiro é o Grêmio, não é nem o Corinthians. Isso. O Flamengo, todo mundo fala dele, o Flamengo foi um dos últimos a assinar contrato mesmo. É importante dizer que o Grêmio assinou com o Fábio Koff falando lá, ó, nossa, a revelia do Fábio Koff. Lembrando que tinha tido uma treta um ano antes, né? Na eleição do Clube dos 13, que o Fábio Koff ganha do Kleber Leite, se eu não me engano, ou de alguém do pessoal do Kleber Leite. Exatamente. E se entendia que o Kleber Leite levaria esse processo de concorrência para o que sempre existiu, né? Que era a Globo ganhando sem grandes problemas. Entendia-se isso na época, que a vitória do Fábio Koff já representava a grande chance de a Record ganhar. E no fim das contas, a Record, ao ver que a Globo se retirou e está negociando com os clubes, também se retira, fala isso no ar também, porque a Record foi de todas essas empresas a mais transparente, a que mais jogou a merda no ventilador mesmo. E aí rola a licitação. E ela não fica revoltada. Fica claro, ela não fica revoltada, ela não fica chateada, ela só fala, não vou fazer porque tá uma bagunça isso aí. Rola a licitação de TV aberta
A Rede TV é a única que faz uma proposta, oferece 516 milhões de reais por ano num contrato de TV aberta, que dava 1,5 bilhão, porque eram 3 anos. Anuncia no ar. Rita Lizauskas. A Rede TV venceu hoje a concorrência pelos direitos de transmissão dos jogos do Campeonato Brasileiro nos próximos 3 anos. A emissora que fez a maior oferta financeira da história do futebol no país vai levar ao telespectador jogos em alta definição e tecnologia 3D. Nós vamos fazer um show, vai ser o futebol brasileiro é emoção, é garra, é a paixão de todos nós brasileiros. Então eu acho que o futebol brasileiro nós vamos transmitir para todo o Brasil, via cobertura terrestre, via satélite, em HD, em 3D, realmente um show de futebol e, mais importante ainda, num horário que o torcedor goste de ver, que ele possa ir ao estádio. Então acho que a Rede TV vai ter essa colaboração para o futebol brasileiro de transmitir as partidas num horário que seja conveniente para o torcedor. Cara, é sensacional. A Rede TV. Os caras estavam já planejando o que eles iam fazer, o horário dos jogos. O melhor desse vídeo é o Amilcar D'Alevo num lugar que ninguém sabia onde ele tava. Ele mandou um videozinho de WhatsApp sei lá, nas Maldivas. Ele Pré-WhatsApp. Nem sei, acho que não tinha WhatsApp na época. Não sei. Foi MMS. MMS, sei lá. Vai ser um show de bola. Ele claramente não tá entendendo nada com nada. Alguém deve falar, a gente ganhou aí um negócio de feito Brasileirão. Grava aí alguma coisa. Aí ele foi lá e falou nada com gado. Disse que futebol na Rede TV é garra e emoção. Ó, mas só pra não falar que não houve repercussões, a Globo ganhou essa parada porque ela negociou com todos os clubes e manteve a exclusividade do campeonato até 2019. Quando 2019 a gente vai falar já. Mas houve uma repercussão muito grande para a Rede TV. Até então ela era parceira da Globo na Série B e esse movimento de fazer a proposta faz com que a Globo, coincidentemente, tire a Série B da Rede TV e leve para a Band. Coincidência, Wacker? Nenhuma. Inclusive ela tira também o UFC. Exatamente. Você tá de palhaçadinha comigo? Creu. Assim, o UFC e a Série B vendiam cotas, eram eventos rentáveis, mas a Rede TV em 2020 e 2011 já estava ali, né, pra lá do que pra cá. Exatamente. E depois ela perde o pânico pra Band, né? Isso, ela perde o pânico pra Band, começa a demitir uma galera, deixa de pagar salário. A própria Rita Lizauskas foi demitida 6 meses depois porque reclamou eu lembro. No Facebook que tinha gente devendo salário. Tem a gente que não tava sem ter o que comer porque estavam devendo 2, 3 meses de salário. Indiano. Bom, a gente vai já olhar para o Brasileirão Globo Esporte Interativo ou vai guardar? Guarda. Libertadores. Licitação do período atual que a gente está vivendo, 2023 a 26, aconteceu entre fevereiro e abril e maio, né? Em maio de 2022. Me deixou nessa cadeira, não era essa cadeira ainda, mas figurativamente nessa cadeira, sentado aqui o dia inteiro esperando sair o resultado diversas vezes e não saía. Como eu falei para vocês no começo do vídeo, a Globo tinha os direitos de transmissão da Libertadores pelo ciclo de 2019 a 22. Com a pandemia e a alta do dólar em 2020, no segundo ano de contrato, ela abre mão desses direitos, faz uma rescisão unilateral, valendo tanto para o pacote de TV aberta como de TV paga. A Comebol vende para o SBT a parte de TV aberta e cria um pay-per-view próprio, afinada Comebol TV, em parceria com o Band Esportes na época. DXF se fez parte da sua infância. Para a nova licitação, os pacotes foram reformulados, não ia ter mais o pacote do Facebook, então eram 2 pacotes de plataformas pagas que acabaram sendo vencidos pela Disney e pelo Paramount, que também foi uma surpresa. Foi o Wacker, inclusive, quem trouxe a informação de que o Paramount ia entrar no Brasil para tentar ganhar. Mas a grande treta que as pessoas estavam esperando era a Globo e a SBT. E elas ficaram muito nos bastidores, mas a gente já trazia esse bastidor para as pessoas. As pessoas puderam acompanhar essa guerra de nervos. Da Globo vai levar porque tem mais audiência. Não, o SBT fala os patrocinadores. O SBT dá mais espaço para a Comebol. Olha o pré-jogo de 3 horas, 2 horas que eles estão fazendo nas finais. Não, mas a Globo agora vai deixar os patrocinadores da Comebol terem preferência e vai destacar a Libertadores do pacote Futebol 2023. Teve de tudo isso, cara. E foram, assim, 2 rounds. E a gente cobriu de perto isso. Que dizer? Cara,
Eu acho que de todas essas é a briga mais decepcionante, né? Porque eu acho que ela foi se esgotando não por culpa de quem vendia, mas porque chegou um momento que ninguém aguentava mais. Ninguém aguentava mais, então acho que deu em nada. Foi o maior fracasso de expectativas da história desse É, canal. Eu como diz uma achava que eu ia amiga, fazer um vídeo, sei lá, de 1 milhão de views aqui. E ele não chegou nem a 30 mil, se eu não me engano, na época. como diz uma amiga minha, Larissa Martins, e o Fábio, do Coisas TV, que é um canal que tem aqui do lado também, que é muito bom, assista. A expectativa é a mãe da roubada. É. A gente teve muita expectativa nisso e não foi o que a gente esperava. Eu acho que a grande notícia desse ciclo foi a entrada da Paramount mesmo, né? Porque, não é porque foi o que dei, não. Mas é porque realmente foi a grande surpresa. Foi o que meio que todo mundo ficou, nossa, caramba, Paramount e tal. Mas a Paramount já tá em crise também, né? É que assim. Deu em nada, agora eu tô pensando aqui, deu em nada, não é possível. A Globo voltou a Libertadores e tá mostrando os patrocinadores da Conmebol. Eu acho que a briga foi fraca mesmo. Briga fraca, briga fraca. Vou com o relator. Ela deu em alguma coisa, mas, sabe, Compre broxante sua é o nota. termo. Compre sua nota. Mundial FIFA 21, que aconteceria em fevereiro de 22, a Globo tinha a preferência de renovar o contrato, a Globo já tinha o esquema de cobertura definido, Kleber Machado foi avisado de que viajaria para o Catar, né? Esse Mundial foi no Catar, né? Ou foi nos Emirados? Agora eu não lembro. Foi no Emirados. Emirados. Foi nos Emirados. O Kleber, com pandemia rolando ainda, foi avisado, perguntaram para ele se tinha problema de viajar, ele falou que não, que ia fazer. E aí, numa tarde de sábado, em dezembro de 2021... Uma tarde não, uma manhã. Uma manhã de sábado. Eu iria sair de tarde, eu iria tirar uma folga rara. Eu dei essa notícia ao 12h37. E que você falou comigo foi antes de você dar a notícia ainda. Isso, exato. Falei, amigo, fica aí que vai rolar um bagulhozinho. Aí Arruma pra gravar, você falou. Arruma pra gravar. Arruma pra gravar. Eu saí de fato naquele dia, mas umas 3 horas depois do que eu tinha imaginado, porque gravei, editei e subi o vídeo. E foi uma audiência grande na época. Diga-se de passagem, o dobro do resultado da licitação da Libertadores. A Band levou por uma diferença de $200 mil, transmitiu com exclusividade em todas as plataformas, mostrou na Band, no Band Esportes, nas rádios do Grupo Bandeirantes, e conseguiu 28 pontos de média com a final Palmeiras e Chelsea, que teve prorrogação, foi emocionante e tudo mais. Até agosto, portanto, durante 6 meses, aquela continuou sendo a maior audiência do futebol em São Paulo no ano de 2022. E por a muito Globo tempo, só foi tirar dela na Copa do Brasil. E por muito tempo foi só ali para metade de Pantanal. Metade Isso, não. a audiência da TV. No terceiro mês de Pantanal, foi a maior audiência da TV. Assim, ficou e aí, onde a gente coloca essa treta? Aí eu acho uma boa briga. Primeiro porque, assim, teve gente que soube por mim. Pela gente. Na Globo. Na Globo. Teve gente que falou, o quê? Eu nunca vou esquecer, eu juro, eu dei essa notícia meio de 37. Meia hora depois, me liga uma pessoa da Globo e falou, como assim o Mundial não é nosso? Ué, é da Band. Me falaram que eu ia viajar. Não vai mais. Tinha vídeo meu no canal já mostrando como seria a cobertura da Globo no Mundial, cara. E não foi fake news do Alan, gente. Era verdade. O que ele tinha, eu sabia também. Tanto que eu fui muito pego de surpresa num sábado de manhã, às 10h30 da manhã, com esta informação. Eu falei, peraí, irei apurar. Eu apuro, confirmo. Eu não estava nem de plantão. Eu só liguei pra minha chefe e falei, seguinte, querida, notícia da TV, a Dara na época. Beijo, Dara. Eu adoro ela. Eu falei, chefa, preciso dar uma notícia quente. Ela, o que é, Vaca? A Band comprou o Mundial de Clubes e furou a Globo. Ela, o quê? Até ela que não é muito chegada no futebol, ela, o quê? Mas a Globo já não tinha anunciado? Falou, tinha, né? Mas dá agora, vambora. Ganhei hora extra, inclusive, naquele dia. Foi bom. Mas eu acho que é boa briga, porque assim, realmente foi inesperado para a própria Globo. Por quê? Porque a Band não tá pagando direito. A Band bancou do próprio bolso esse. A Band viu uma oportunidade ali de negócio e falou, eu acho que eu consigo. Por que não? Falei, por que não? Por que não? E aí eu te pergunto, dezembro de 2021, Gabriel Vaca, a informação de que talvez não estivesse fechada com a Globo ainda, como a gente já estava dando certo, saiu primeiro no Marcel Riso, que na época era do All Sport ainda. Isso. Ele foi o primeiro que falou, olha, a FIFA ainda não fechou. A Globo tem direito de preferência de renovação, mas ainda não fechou. Tanto é que nesse momento sai um vídeo aqui no canal que eu falo, olha, pode ser que a Globo perca, mas ainda não. E eu citava o SBT.
por que o SBT, que era emissora da Libertadores, que tinha mostrado aquele ano inteiro do Palmeiras, não foi lá comprar e ganhar como a Band ganhou? Então deixa eu trazer informação para você. Eu te dou um dado, como diria o antigo. Diga lá. O SBT fez a proposta. Fiquei sabendo isso ano passado. Da boca... Posso falar aqui? Acho que não tem problema. Da boca do Denis Gavazzi, diretor da Band. A SBT fez a proposta, mas a Band fez uma proposta maior. Então o SBT conseguiu perder pra Band também. Conseguiu. Parabéns. Eu fiquei sabendo disso ano passado. Aí, quando o Denis falou isso, foi uma conversa aberta. O Neto estava no lugar. Então, enfim. Depois eu perguntei pro pessoal da SBT, era verdade, o SBT chegou a fazer proposta. Se a Globo perdeu por $200 mil, a SBT deve ter perdido por aí também. Não, por aí, não foi muito não. Não foi muito não, mas a Band, cara, acho que é por isso que a briga é boa. Porque foi uma surpresa para todo mundo, Agora nós vamos então reconhecer mais uma derrota do SBT em licitação, viu? Nós vamos agora reconhecer mais uma licitação que o SBT perdeu. Que maldade, não seja mal. Pô, aí é fogo. Bom, agora pra gente escolher, porque são as duas que a gente guardou e uma delas vai pro Treta das Tretas. Paulistão 2003, como eu já expliquei no começo do vídeo, a Globo tinha o direito de preferência da renovação, não quis pagar o que o Fará queria receber, que era 12 milhões de reais por 12 jogos em TV aberta. O Fará vendeu pro SBT por 12 milhões mais, muito espertinho, vendeu 22 jogos. Aí a Globo falou, opa, 22 eu quero. Eu posso não transmitir todos, mas eu tenho a minha parceira Record aqui que vai me pagar, vai me ajudar a pagar essa conta, e ela vai transmitir alguns jogos. E aí entra numa treta de liminares, uma atrás da outra, e o SBT começa transmitindo, aí o SBT tem que sair das transmissões, aí o SBT volta, a Globo sai, a Record vê que essa treta não é minha, eu só sou uma sublicenciada. Eu não transmito mais nada de Campeonato Paulista. Se virem! Contas, a justiça, cada uma fala uma coisa, então, podem as duas transmitir, mas o SBT é que manda nos horários. Aí eles colocam os jogos às 9 da noite, fazem a Globo mudar o horário da novela Mulheres Apaixonadas. Que não era qualquer novela. Não era qualquer novela. Que não era qualquer novela. Chama Galvão Bueno pra narrar, porque o SBT pegou Luciano do Vale emprestado com a Band. Cara, essa pra mim é a treta das tretas. Você vai me convencer que 2019 a 24 não foi, que foi melhor que essa? Eu acho que assim, a treta do Brasileirão, ela é uma treta longeva. Até hoje, diria. Até hoje. Eu não digo até hoje porque, assim, terminou na teoria em 2022 com os clubes saindo, né? Mas na prática continuam sendo as mesmas cabeças. Exatamente. Eu acho um pouco isso. Mas cara, gente, a Sônia Abrão fez uma transmissão ao vivo de briga de liminar no SBT. Ou seja, ela fez a transmissão ao vivo de uma liminar que desfavorecia a própria emissora. Que favorecia a própria emissora. Então, assim, isso é coisa de gênio, isso é arte. O vídeo é arte. O vídeo que tem em tudo é arte. Do nada tá ali o Marco Polo Del Nero falando, não, o SBT é o que tem o direito, nós vamos fazer assegurar o SBT passar o jogo. Não deixaram o Kleber Machado entrar no estádio, ele teve que voltar correndo para Globo em São Paulo para narrar de lá. Exatamente, lá na Berrine. Então, eu falo de lá porque eu estou em Santo André, que é onde aconteceu a treta. Exatamente, ele está em loco, até hoje, inclusive. Mas, assim, para mim o mais fascinante dessa treta não é nem exatamente essa parte das liminares. E a parte da Sônia Abrão, mas ainda tem um componente para mim que é o fascinante, que do nada o SBT decide pegar o Luciano Vale, que estava encostado, tipo, Band, me empresta aí um pouquinho, na moral. Em troca do quê? Em troca do quê? De levar o Datena no Gugu para ele divulgar o Brasil Urgente. Exatamente. O Datena tava indo pra Band. Exatamente. Olha, tipo, aí a Record fala, pô, eu só me ferrei nessa, né? Perdi o Datena e ainda, enfim, depois eles foram lá e contrataram o Luciano do Vale ficou 2 anos lá. Isso, na Série B, ele estreia no Santa Cruz e Palmeiras. Isso, exatamente. Então. E assim, mas é fascinante, assim, eu acho uma treta riquíssima, ela não é uma treta só de direito, é uma treta de ar, é uma treta que repercute, é uma treta que muda o horário, cara, é uma treta que muda o horário de uma novela das 8, que não foi qualquer novela das 8, foi uma das novelas mais destacadas da história da televisão brasileira, uma das mais lembradas dos anos 2000, e ainda por cima tem o final apoteótico, porque no fim das contas você ganhou a Globo, né? Porque a Globo conseguiu o que ela queria, que era transmitir os jogos. Deu muito mais audiência, ferrou com o SBT e foi meio que a pá de caldo sobre o Santos falar, quer saber, deixa pra lá, vai. E aí o esporte só voltaria para o SBT com a Copa do Nordeste 2018 e a cabeça de rede só em 2020. Então foram 17 anos isso sem futebol na cabeça de rede aqui em São Paulo.
É porque o SBT com o Flamengo e o Fluminense, eles perceberam, acho que com futebol exclusivo, e agora tem brechas, eu consigo dar umas boas audiências. E Só nisso falta ressuscitou a Record também. E nisso ressuscitou a Record também. Um festival. Exatamente. Um festival, foi então, uma coisa incrível. Por que não seria treta das tretas? Hoje a gente já pode colocar o Paulistão como treta das tretas aqui. Não, tretas das... pode colocar como treta das tretas. Eu não acho que o Brasileirão de 2019 é treta das tretas. Mas é pesada. É pesada, Treta pesada, porque tá até hoje reverberando. Mas não é porque eu acho que é uma treta ainda muito ligada a gente aqui, ao nosso nicho. O cara aqui, mais de meia, mais de sofá, ele fica sabendo do Paulistão 2013, porque basicamente é Sonabrão mostrando no ar. Isso. E vira uma briga de ar, muda o horário de programa novela. popular. Isso. Pô, e tem um ponto que a gente nem comentou, que foi o dia lá que o SBT, porque ele quis meter um jogo que era exclusivo do Sport TV, porque o outro lá foi adiado e falou: o direito é meu, eu vou passar esse jogo aqui, dane-se. Corinthians e Portuguesa, com Paulo Andrade narrando e Ratinho comentando, porque ele ia comentar o jogo do Palmeiras. O Ratinho comentou o jogo, porra! Como é que você não bota isso em primeiro lugar? O Ratinho, tipo, Paulo Andrade e Ratinho. Paulo Andrade praticamente revelado nacionalmente pelo SBT, e isso levou o Trajano a contratá-lo na ESPN no fim de 2003. Exato. Imagina só, Ratinho, o que você acha do lateral do Corinthians? Tem café no bule esse rapaz. É esse tipo de comentário que eu espero que o Ratinho tenha feito. Cara, então temos a nossa tier list aqui. Treta das tretas, Paulistão 2003. Tretas pesadas, o Brasileirão 2012 a 14, Globo versus Record, versus Rede TV, versus Clube dos 13. E também no mesmo nível, porque eu considero que uma é a sequência da outra, afinal, se a Globo acabou com o Clube dos 13 e começou a negociar individualmente com os clubes, foi vítima dessa mesma prática com o Esporte Interativo negociando com Palmeiras, Santos, Internacional, Atlético Paranaense, Bahia, Ceará, Fortaleza, Curitiba. Então, uma é filha da outra, vamos dizer assim, e as duas são tretas pesadas. Boas brigas, SBT contra Globo e Band no Brasileirão de 97, uma boa briga mesmo. Mudou muita coisa na época, inclusive o Premiere é criado como uma resposta à proposta do SBT de criar o canal do futebol. Treta entre Globo, SBT, Manchete e Band não querendo deixar a Record transmitir. Essa é sensacional. Não, gente, a Manchete estava falindo e decidiu, eu tô falindo, tô devendo salário, dane-se, eu quero ferrar a Record. Não, cara, é inacreditável, dá $375 mil para cada uma ferrar a Record. Não, de novo, $375 mil, ela pagava os salários de todo mundo de Brida. E a emissora não fechava, cara. Vocês têm noção disso? Essa escolha da Manchete fez a Manchete fechar, indiretamente, obviamente. E uma outra boa briga, a que a gente cobriu, que você em primeira mão noticiou, a Band tirando o Mundial da Globo em 2021 para 2022. Deu em nada, Esporte Interativo versus Rede TV, repercutiu muito pouco e no fim das contas, quando acabou o contrato, nenhuma e nem a outra conseguiu renovar. Quem ganhou foi a Record. E brigas fracas, eu acho que Brasileirão 97 na TV paga foi uma briga boa, mas ela entra como briga fraca porque não repercutiu tanto assim fora da bolha. Só quem tinha TV paga e quem podia pagar era muito caro, é que realmente ficou sabendo. 3 pessoas mais o gato da sua vizinha que tinha TV paga em 97. E o Globo versus SBT, que a gente cobriu como se fosse a briga mais espetacular de todos os tempos, mas que a lerdeza e que a previsibilidade, porque teve uma época que a gente sacou que a Globo ganharia, estava bem óbvio pelos sinais que o mercado dava que a Globo ganharia, perdeu força na chegada. Mas é isso, obrigado Gabriel Wacker pela sua participação na nossa segunda edição aqui da Tier List. Deixa nos comentários aí quais outras Tier Lists você quer de mídia esportiva aqui no canal Alan Simon e fora da mídia esportiva, mas de futebol, no Estúdio Alan. Deixei nos comentários, vou esperar você no próximo vídeo. Este é o canal Alan Simon, a casa da mídia esportiva. Valeu!